Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que horário você vai consumir esse conteúdo. Eu sou o jornalista Fernando Zanuso, sou supervisor de comunicação da Fundação Escola Superior do Ministério Público e hoje recebo o nosso professor José Antônio Reich, coordenador de acompanhamento aos egressos e avaliações externas, muita experiência em sala de aula, também atua como analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, ele está nas duas frentes, na formação do estudante, né, professor? E também recebe ele daqui a pouquinho como colega lá no tribunal. Bem-vindo mais uma vez, uma satisfação conversar com o senhor. Muito obrigado, Zanuso, boas-vindas a todos os nossos ouvintes, não é, que estão também assistindo o vídeo e prestigiando mais um material, não é, que serve sempre como ferramenta de estímulo formatado pela nossa comunicação social. Muito bem, professor, esse material é importante porque nós temos agora uma turma, né, de alunos que estão chegando, são os calouros, são os neófitos. A gente tem já muitos alunos que estão já na reta final do seu curso. Então, o nosso papo hoje aqui, cada um na sua casa, né, professor? Porque a gente ainda tem o Omicron por aí circulando, então a gente optou, então, por esse cenário virtual, digital mesmo. Então, não repare, cada um está na sua casa, o professor está ali com o seu fundo de tela, eu estou aqui no meu escritório, e a gente vai levar esse conteúdo com a intenção de ajudar você a se desenvolver na carreira. Vamos começar, professor Reich, com um recado a quem está entrando agora, conhecendo a FNP nesse momento e começando a imersão no direito. É interessante, Zanuzzi, e até agradeço mais uma vez a oportunidade de sempre falar, porque, por vezes, falta momentos de uma conversa mais direta, não é? De experiência de vida propriamente, e de vida acadêmica. Né? Eu me recordo que quando eu era acadêmico, eu sentia falta, né, de um papo mais direto, de uma conversa mais sincera da vida como ela é, não é? De desvelar bem os prós e contras das várias opções que o curso de Direito possibilita. E no caso dos colegas que estão iniciando, se vê, primeiro, um semestre com muita esperança, não é? Eu acho que esse retorno presencial que está previsto agora para o dia 21, e até quando tu, de forma muito elegante, me convidou para esse momento, eu até ponderei, disse assim, Zanuso, vamos fazer isso antes de entrar na aula, no dia 21, para justamente servir de estímulo para a gurizada. E essa gurizada que entra tem toda essa expectativa, né, Zanuso? A expectativa de ter saído de 2 anos de um ensino médio com os últimos 2 anos de distanciamento e ingressando para uma faculdade que é diferenciada. Não é? Eu estava aqui a refletir que isso também é um discurso que serve para aqueles colegas que já estão nos demais semestres, já estão continuando o curso, que vão sentir e devem ter sentido muita falta da FNP, porque a FNP ela tem o seu diferencial pelo presencial. Eu falo, e já tive a oportunidade de falar contigo sobre isso, tu sabes que eu licionei 22 anos numa universidade, e é uma outra proposta. Aqui nós temos, na realidade, uma vila acadêmica intensa. É todo mundo compartilhando de um mesmo momento, todo mundo falando só sobre direito, tu conhecendo os teus professores, os teus professores te conhecendo pelo nome. Isso no presencial é que acontece. Porque, na realidade, esse distanciamento, eu até estava dando a ideia para o NAP, num dos meus devaneios, não é, da pandemia, eu disse assim, olha, eu não conheço a gurizada, eu conheço pelo nome, então a gente tem que instituir um crachá na FMP. Olha, professor, eu sou a Roberta, aquela que participava, eu sou o Fernando, que participava nas aulas, porque por vezes os alunos não abriam as câmeras. E isso traz uma certa... é um distanciamento com D maiúsculo, porque o professor ele quer chegar no aluno, e a maioria, para não dizer quase totalidade dos professores da FNP, tem essa preocupação. Então, aquele que está começando, não é, o vestibulando, que vai ingressar no primeiro semestre, ele vai ter esse privilégio, o privilégio de já voltar presencial e começar a vivenciar a FNP no seu ponto
ponto mais forte, que é o do convívio entre os alunos, entre alunos e professores, entre funcionários, funcionários e professores, aquela máquina, aquela engrenagem que muitos, de forma, eu acho muito feliz, batizam da família FMP, né? Professor Reich, eu estava lendo um material agora sobre pandemia, todo dia a gente lê alguma coisa mais que números. E aí um dos estudos, que eu confesso que devia ter anotado, mostra que durante a pandemia a gente foi muito para as telas, né? Só que o jeito de absorver e internalizar o conhecimento não é o mesmo, professor. Eu acho que para vocês, docentes, vai ser um ano de desafio também nesse campo. Eu particularmente estava muito preocupado, né? Eu cheguei à conclusão, e digo também isso, que senti muito esse distanciamento. Eu funciono muito em sala de aula. Eu tenho a minha aula como uma grande catarse, quase como um teatro, e quando tu colocas a gravação sem o balançar de cabeça do aluno, sem olhos nos olhos, sem aquela ideia de tu veres o professor com aquela vontade visceral de transmitir e preocupação, o lado humanitário ele fica abstrato no distanciamento. Parece que é um discurso piegas que tu está fazendo, quando na realidade ao vivo tu quase vê o suor do professor, e isso, querendo ou não, é algo que estimula, porque pelo menos tu verificas que tu tens pela frente um profissional que está afim de fazer o que quer, não é? E gosta muito de fazer o seu ofício. Isso contagia o aluno. E nós fomos impostos a uma situação, claro, por motivo de saúde, não é? Enfim, de evitar esse contato. E aí, Zanuso, aquela ideia, não é? Nós tivemos que nos acostumar a essa realidade. E o acostumar nessa realidade, eu me coloco também, né, nessa condição, fez com que nós, por vezes até agora, nesse convite de retornar, tenhamos algumas resistências, né? Algumas resistências. Puxa vida! E atenção aqui, Zanuso, é uma resistência que me parece, particularmente nesse momento, por mais que tenha variantes, por mais que tenha ainda ameaças, agora, alguns dias atrás, o índice de mortes ainda voltou a ser significativo, infelizmente, mas é uma realidade que o monstro a gente já conhece, a gente já sabe pelo menos como tentar evitar, a maioria está vacinado, então nós temos que dar chance para o resgate dessa real forma de internalização do conhecimento. Aqui não é resistência ao novo, Zanuso, não é resistência à tecnologia. Eu convivo com um processo virtual lá no tribunal desde 2012, mas como tudo, eu sempre listo de forma muito objetiva prós e contras. Então, assim como tem prós e contras do processo virtual, existem prós e contras do ensino à distância. E para a graduação, Zanuso, e para algumas disciplinas, em especial aquelas que são formadoras, aquelas que são decisivas para o lado profissional do aluno, estas não têm substituição de tela, nem de filmezinho, nem de resuminho, que substitua a sala de aula e o suor e a vontade do profissional do magistério. Então, o que nós temos que fazer é lembrar disso tudo, nos precavermos com todos os protocolos, não é? Vacinar, que tem que vacinar, não esquecer as doses, não é? De reforço e tudo mais, e dar essa oportunidade de vivenciar o presencial. Tu sabes que eu comecei, eu sempre faço enquetes com os meus alunos e tenho o jreich@uol.com.br, que é o meu e-mail há mais de 20 anos, não é? Eu digo que é a ouvidoria trabalhista e a professora Raquel fica com ciúmes que eu recebo mais e-mail do que ela, mas tudo bem, não é? Então, a ouvidoria trabalhista tem alunos que me dizem assim, ai, Reich, mas está tão bom assim, por que voltar no presencial? E eu fico dizendo, aí
eu não faço para agradar, que tu sabes que eu estou longe de agradar, eu sirvo muito mais para advogado do diabo do que para companheiro de posicionamento. Eu digo assim, mas deixa de ser acomodado, colega. Se sabe que são poucos aqueles que conseguem se organizar suficientemente de forma virtual. Tu tens que ter um local, tu tens que ter um horário, tu tens que ter disciplina, tu tens que tentar ter aquele regramento e aquele foco. E, além do mais, tu não tens o professor ali na tua frente para te contagiar. Quer dizer, tudo isso são os pontos favoráveis do presencial. E aí, quando um colega chegou, um colega aluno, né, chegou e me disse assim, ai, Reich, mas tu sabes que eu gostei tanto porque agora eu faço uma maratona, eu começo, eu acumulo toda, com essa situação de poder ver aulas gravadas, eu acumulo as aulas e assisto de sexta a domingo de tarde. Quer dizer, como é que a criatura vai render assistindo de sexta a domingo de tarde, ao invés de colocar cada professor no seu dia, tentando dar oportunidade para o discurso ingressar naquele dia que tu bem sabes, né, Zanussi? Tem dias que a gente está mais, tem dias que tu estás menos, e tu chegar naquele compromisso de fazer uma maratona de fim de semana, não é? E em vez de distribuir de forma organizada durante a semana, com dias específicos, tem o deslocamento, tem o gasto de tempo, tem o gasto com roupa, com alimentação, isso tudo a gente está questionando hoje, não é? Na volta do presencial, porque nós nos acostumamos a não ter essas situações, né? O tempo de deslocamento no trânsito, até a roupa, não é? O colega assistia de pijama, o colega assistia embaixo das cobertas no inverno, mas até isso serve para tirar o foco. Retira o foco do colega. É mais cômodo, mas esse comodismo, ele interfere na assimilação do conhecimento. Acreditem nisso, porque é assim que eu me coloco ao dar aula. Eu, se tivesse que dar aula, não é, de pijama, não é, em qualquer horário, sem o compromisso digamos assim, de organizar naquele momento para aquele foco determinado de missão, a minha aula não seria da mesma qualidade. Então, eu também me remonto ao aluno que vai prestar atenção de uma forma cômoda, mas um comodismo que vai interferir na assimilação. Eu sou acadêmico, estou ingressando agora, né, professor de Direito, apesar de ser jornalista formado há 20 anos, no 4º semestre. Eu conheço a FMP porque eu trabalho nela, né? Mas eu não tive aula presencial ainda, e essa é a realidade de dezenas, centenas de colegas nesse momento. Dá para a gente antever qual é o principal impacto, que antes, como o senhor falou, a gente podia ver deitado, né, ali no conforto da câmera desligada, mas agora não, agora a gente vai presencial das 7 às 10h30, professor. O que o aluno deve observar agora, que vai ser um baque, né, essa volta à sala de aula? Tá muito em voga, não é, a preocupação com a própria saúde mental de todos nós, né, Zanussi? Eu fiquei, digamos assim, convencido que antes da pandemia, todo mundo sabia que uma das áreas com mais mercado era a tecnologia da informação. Depois da pandemia, eu faço uma reflexão e coloco também um mercado de trabalho para os próximos 10, 20 anos, é a psicologia, a psiquiatria. Não é? É impressionante o que campo de mercado que vai ter, porque todo mundo ficou meio abilolado depois desses 2 anos, né? E precisa de ajuda, pode ter certeza. Se o colega que está ouvindo está incluído nessa, eu estou incluído nessa, na minha família, dos 4, 3 estão incluídos nessa, quer dizer, é uma situação que se colocou, não é? Por N motivos, né? Por N motivos. O fato é que tu és da geração pandêmica, né? Tu és, digamos assim, o exemplo, Zanussi, a tua turma é o exemplo daquela que teria, em tese, mais resistência a esse convite de voltar, porque seria a volta dos que não foram, né? Vocês nunca foram, como é que vão voltar?
né? Então, que história é essa? Como é que... Porque aquele que assistiu ainda um ano e meio, é saudosista desse discurso que eu estou dizendo, né? Diz assim, bah, eu tenho saudade de ver o Medel ao vivo, eu estou com saudade do professor Anísio, mesmo com toda a dificuldade e tudo mais. Agora, esses professores à distância, que foi o que tu tiveste, né, e a tua turma teve, e agora os professores do 5º semestre, né, tudo passa, no meu ponto de vista, Zanuso, por uma organização. Eu acho que o aluno, nesse momento, ele primeiro, né, como tudo na vida, a gente tem que detectar quais são as limitações que nós temos para esse momento. A minha limitação é econômica, a minha limitação é de medos, de fobias, de ansiedade, então eu tenho que me conhecer nesse aspecto. E se eu estou receoso no que diz respeito a 5 turmas, 5 disciplinas, que distribua 3, que distribua 4. Não pare, não é? Não dá um bloqueio, mas que elabore uma estratégia de retorno. E essa estratégia, porque tem aluno que vai dizer assim, não, eu vou com sede ao pote, aí vai fazer 6, 7 disciplinas nesse retorno, vai trancar a matrícula semestre que vem, né? Porque vai sair do prumo. Então tem que cada um ver bem aonde vai apertar o seu cinto. E sabe quem nos ajuda nisso, Zanuso? E tu sabes bem, o NAP. O NAP, ele ajuda o aluno a fazer a sua estratégia de curso. Chega lá para a Bianca, querida Bianca, para a Lu, e diz assim, olha, eu estou com tal situação, eu estou com medo nisso aqui, eu estou com receio, tu achas que essas 4, 5 disciplinas eu vou ter condições com tudo isso de me matricular? E aí eles vão dizer, olha, organiza, faz um dia sim, outro não, faz 3 disciplinas, ou fazes as 5, não é que tu estás, são disciplinas mais tranquilas, depende do semestre que o colega vai se matricular, mas eu acho que parte, primeiro, por um autoconhecimento, segundo, se for necessário, pedido de ajuda, porque uma estratégia, sim, tu vais ter que elaborar. No meu caso, eu estou do outro lado do balcão, né, Zanuso? Eu tenho 5 turmas. Eu dou aula de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu dou aula 5 vezes. E eu não tenho que fazer adaptação nenhuma. Né? Eu tenho que estar lá, segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas, dia 21, às 8 horas da manhã, toca 3 badaladas, e abre o pano. E aí o Reich vai ter que matar a saudade do Reich de 2019. Mas o aluno que tem toda essa, digamos assim, essa possibilidade de gerir uma estratégia, utiliza o NAP. E faz com que ele... Tu sintas que isso é uma verdade, que nós temos aliados lá. Aliados depois que vão servir mais tarde para o TCC, que vão servir mais tarde para o exame da ordem, que vão servir mais tarde para vários momentos do curso cujas dificuldades existem. A gente não vai dourar pílula, né? Sem dúvida. Bom, professor, vamos falar especificamente do curso agora. A FMP oferece um amplo acompanhamento pelo NAP, né, pelas ações da OAB, ou simplesmente pelo contato individual com o professor, porque aqui a gente tem foco absoluto no direito, então todas as dúvidas a gente pode sanar assim, olhando olho no olho agora nesse presencial. Aliás, a gente vai estar voltando completamente presencial, né? Alguns casos apenas a gente vai avaliar, mas a aula vai ser presencial, essa é uma informação oficial. Ou para quem agora já se encaminha assim do meio para frente, já, mas ainda, professor, não sabe se vai de penal, né, se vai de família, enfim, como encontrar o seu quinhão nas diferentes vertentes do direito? Até essa tua indagação me faz refletir, Zanuso, do lado positivo do presencial. As oportunidades, elas surgem no presencial. Tu conhecer o professor, tu te mostrar para o professor, tu mostrar o teu comprometimento, faz com que as oportunidades surjam.
Esse professor que tu vais fazer o grupo de pesquisa pode te requisitar futuramente para o escritório de advocacia como estagiário, pode conhecendo a tua capacidade, publicar um artigo acadêmico contigo. Isso no distanciamento se perde muito, Zanuzzi. Eu sempre digo para os meus alunos, olha, escolham um professor e grudem nele, mas menos no Hash, que o Hash é um simples servidor, então tem que pegar a gente graúda, né? Tem que grudar num Handel da vida, tem que grudar numa Cris Pascoal, não é? Em gente graúda. Por quê? Porque esses daí já estão lá no mestrado, esses daí dão oportunidades para os bons alunos, para aqueles que são comprometidos. E o comprometimento, Zanuzzi, tu demonstras presencialmente. Não é? No distanciamento é difícil um professor apostar em ti, é difícil não, o Zanuzzi, não, eu gosto da barba dele, ele é simpático, não é? Então eu vou dar uma chance. Não, quero ver se o Zanuzzi decola no desenvolvimento do raciocínio, se ele se expressa ao vivo com satisfação, não é? Enfim, então esse é um outro ponto positivo. Agora, eu diria para os alunos, não decidam nada antes do 7º semestre. Não decidam nada, porque lá vocês vão ter direito do trabalho no 7º semestre. E qualquer decisão vai ser prematura, não é? Eu brinco sempre, né? Porque eu chego muito tarde na vida dos alunos. Eu chego já quando o penal e o civil, não é? Ou já fizeram a cabeça da maioria dos colegas. Então, para mim, ficam os renegados, os perdidos, aqueles que estão querendo trancar para fazer, como é que se diz, artesanato em Porto Seguro. Sobra tudo para mim. E aí, não é? O bonito é quando eu faço a redenção dos penalistas e civilistas que passam para serem trabalhistas. Mas fora tudo isso, a ideia de tu teres o contato com profissionais múltiplos. Tu sabes, Zanuzzi, tu tens lá promotores, que é lugar comum dizer isso, mas mais do que isso, tu tens excelentes advogados, tu tens excelentes magistrados, tu tens servidores como eu e a Roberta, que somos servidores, e temos um olhar diferenciado do juiz, do promotor, do advogado, porque cada um vê o direito de uma forma. Eu vejo o direito, Zanuzzi, do mezanino, sabe? É que nem assistir um show no mezanino. Tu não tens uma visão próxima nem perfeita, mas tu tens uma visão muito mais, digamos assim, absoluta, não é? Quando chega um recurso lá no gabinete, ele já passou por toda uma instrução, eu já vi o trabalho do advogado do autor, do advogado do réu, do perito, eu já vi o trabalho da sentença, ou seja, o juiz de primeiro grau, eu já vi o trabalho do procurador do trabalho, quando ele dá um parecer. Quer dizer, chega o processo pronto e eu assisto o show do mezanino. É um local privilegiado para assistir o show do processo, né, do trabalho. Então, eu coloco a minha experiência. Já os demais professores, cada um com as suas respectivas. E o importante é o aluno descobrir essas filigranas de possibilidades, não é? E experimentar. Experimentar, Zanuzzi. Experimenta a iniciativa privada, experimenta o trabalhar como estagiário em ente público, experimenta as múltiplas possibilidades do direito, vai para a Justiça Federal, vai para a Justiça Estadual, tu já vai sentir uma baita diferença, e parar de falar pela boca alheia, não é? Então, servidor é deitado. Não, vai lá trabalhar com servidor para tu ver que existem servidores comprometidos. Tem juiz que quem faz o processo é o assessor. É uma verdade, mas tem muito juiz que sentencia sábado meia-noite. Quem sabe tu não chega num profissional desses para tu vivenciares. Quer dizer, a possibilidade de vivenciar múltiplas experiências nós temos no direito e o colega não pode perder. Quando essas oportunidades aparecem presencialmente, mais do que virtualmente. Não é? É aquele professor dizendo, me lembrei do João, porque o João lá na aula, ele fazia umas intervenções interessantes, ele às vezes nem falava o João no olhar ele captava e depois no intervalo vinha com uma temática de contraponto. Quer dizer, isso fica na cabeça do professor.
Não é? Ao passo que, se isso está escrito num bate-papo virtual, num chat de EAD, isso se perde. Isso se perde. Então, as oportunidades, elas têm muito mais condições de pularem, né, de se fazerem presentes no presencial. E essas múltiplas situações nós temos lá nos mais variados profissionais que compõem o nosso corpo docente. E, professor, uma coisa muito importante, a gente está falando aqui de quem entrou na faculdade, está entrando, quem está no meio e quem já começa a vislumbrar o fim da estrada acadêmica, que nunca termina, mas pelo menos essa etapa do caminho. O que a gente percebe quando o senhor recebe os processos aí? A turma tem que ler um pouquinho mais, tem que se preparar. O que dá para dizer para quem é egresso e agora já está advogando? Porque o senhor já enfrentou, já recebeu alguns processos aí que demandariam uma revisão bem profunda, né, professor? Eu tenho, Zanuso, cada vez que eu vejo situações bizarras, né? Assim como eu vejo situações. É que a desgraça sempre ela marca mais do que o elogio, né? Tu recebe 10 elogios, tu fica ali. Recebe uma crítica bem feita, tu já balança os 10 elogios. É assim na vida, né? No jornalismo é assim. A manchete impactante ela vende e ela faz com que se chame atenção. E eu tenho lá uma pasta, que eu sempre digo para os meus alunos, que eu vou guardando os casos bizarros, né, de petições, não é? De rateadas, não é? Por profissionais da advocacia. Eu só estou falando profissional da advocacia, mas o servidor também rateia, o juiz também rateia, né? Juízes que rateiam também, tem lá umas sentenças do Estado Islâmico lá guardadas. Eu tenho tudo guardado, documentado para um dia, né, quando eu já estiver aposentado, obviamente, porque senão eles me aposentam na compulsória, eu publicar. E aí nós temos as pérolas, não é? Que eu não gostaria que viessem dos meus alunos. Muitas pérolas decorrentes, sem dúvida, de falta de estudo, de falta de leitura, e nós sabemos que no direito, não é só no direito, né, Zanuso? A leitura, ela é a grande... Eu sou ainda saudoso do Darcy Ribeiro, eu acredito que a educação é a única saída para o real desenvolvimento de um país, e tudo isso passa pela leitura. A leitura faz com que tu aprendas geografia, história, português, tu aprende tudo com a leitura, tu abre os horizontes, tu vê que existe vida além do teu bairro, quando tu não queres estudar a fundo o teu bairro também. Então é importante a leitura, sem dúvida, mas mais importante do que tudo é o colega, digamos assim, ele se encontrar no direito. Tu vê advogados que realmente são talhados para aquela profissão. Tu verificas juízes que são talhados para aquela profissão. Tu vê professores que são talhados para aquela profissão. Enquanto tu também verificas profissionais que estão ali a passeio, não é? Que fizeram o curso por uma questão, por uma circunstância, ou porque o pai e a mãe queriam, ou porque achava que ia enriquecer, ou porque, enfim, que não se acharam, não era praia propriamente. Isso transparece numa petição, não é? Porque além do conhecimento, a questão do bom senso, de como desenvolver o que aprendeu, não é? De como colocar isso numa petição, de como desenvolver o casamento entre a teoria, não é, que tu tens a roldão na faculdade, e a prática, que por vezes são mundos separados. E tu sabe que isso me preocupa muito, Zanuso, me preocupa muito a necessária associação da teoria com a prática. Não é? Eu tenho certeza que muitos colegas, às vezes, porque a gente sabe que o início do direito é duro, é dureza, não é? Principalmente para a gurizada. Né? Tu, com todo respeito, já é mais cascudo, né? Já passou por uma faculdade, já tem conhecimento da vida. Agora, alguém que sai do curso médio, com todo respeito, porque eu estive naquele lugar com 17 anos, passei para o direito. Pelo amor de Deus, primeiro que eu pensava que meu professor tinha que ter barba branca e ser meio Matusalém, não é? Aí quando vê um cara dando aula sem barba e com
camiseta polo, tu já fica, será que isso aí tem alguma coisa? Será que vai me pagar? Quer dizer, tem esse preconceito ainda muito grande no direito. O direito tem que ser meio vetusto a coisa, tem que ser meio, tem que falar latim, não é? E quando na realidade o que se quer, o que se busca é alguém que saiba lidar com esses dois grandes mundos, o mundo da teoria com o mundo da prática. Porque no momento que tu descobres a prática no direito, praticamente tudo se justifica. Não é? Aquela decoreba braba de ato jurídico, fato jurídico, fato jurídico, lá no início do curso, com 17 anos, tu tem que estudar com um chicote, né? Eu te autoflagelando, porque fica uma coisa abstrata, sem razão. No momento que tu pegas um processo e tu começa, não, isso aqui é um fato, então é um fato que interessa ao mundo do direito. Então é um fato jurídico. Tu começa a lembrar das aulas de introdução e começa a se encaixar. E começa a justificar muita coisa. E tu começa daí a realmente a pegar gosto. Por isso que eu clamo sempre, agora quinta-feira vai ter reunião dos professores, eu vou pedir a palavra e vou de novo ser o chato da vez. Teorizem, mas pelo amor de Deus, mostrem, não é, uma luz no fim do túnel de que toda a teoria vale a pena porque ela se aplica a uma questão prática. Porque aí é a mesma coisa, Zanuso, do que tu leres um livro com ilustração. É muito mais prazeroso. Tu vais ler a passagem do livro e vais verificar que a ilustração bate com aquela leitura feita. É muito mais prazeroso. Professor José Antônio Reich, um recado para a gente encerrar. Passaram-se mais de 30 minutos, muito ainda tem a se falar, mas acho que é importante a gente já encerrar essa conversa rápida, ou destinada a essa turma que está chegando agora, essa turma que agora volta para a sala de aula e retoma a vida tete a tete, professor, por favor. Agora uma palavra e eu me lembrei da minha falecida avó, né, lá de Quaraí. Tu já sabes essa, a gente já tá, tu já tá me conhecendo de outras lives, é o mesmo Reich, né? Ela dizia assim: não tenha medo do medo, porque o medo também tem medo. Então é mais ou menos isso, gurizada. Não vamos supervalorizar o momento, também não vamos subestimar o momento. Uma coisa é certa: vocês estão indo e ingressando num momento de esperança. Nós todos, e esse desafio é para o funcionário, é para o professor, que também é um funcionário, para vocês, alunos, é um momento de retomada. E para isso tem que ter bom senso e cautela. Já disse, vocês têm professores ao lado de vocês, vocês têm os funcionários da FMP ao lado de vocês, vocês têm, em especial, o núcleo de apoio pedagógico ao lado de vocês. Então, utilizem de todas essas ferramentas. E se ainda assim o colega tiver um receio, jreich@uol.com.br, não é? E aí eu vou fazer alguma consulta, Zanuso, nem que seja jogar runas, não é? Fazer uma quiromancia à distância, mas tentar dar uma palavra de apoio ao colega que está iniciando. Tanto aquele que está começando, que é sortudo, como a geração da pandemia, que é a da turma do Zanuso, que eu vou me encontrar nos corredores com eles, não é? Que vão ser daqui a 2 semestres meus alunos, e como os meus queridos alunos do 7º, 8º e 9º semestre, a baita saudade que eu tô para estar em sala de aula, e eu já sei, alunos, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vou dar uma de papa, não é? Eu vou chegar e vou beijar a mesa, não é? Para saudar fisicamente o momento, tirando a máscara, vou beijar a mesa. Primeiro, claro, vou passar um álcool na mesa para não ter problema nenhum. Este é o nosso professor José Antônio Reich, que você vai ter o prazer de conhecer não só nos corredores, mas também na parte decisiva, que é o exame da ordem. É ele que coordena, né, o preparatório, é ele que faz esse trabalho junto aos alunos, e por isso essa conversa inicial para você que está chegando agora, assim, feito cada um da sua casa, né, de uma maneira espontânea, sem muito recurso tecnológico, para que a gente dê esse recado. Você está na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul. Aproveite nomes do naipe do professor Reich, participe dos nossos eventos e seja realmente um transformador, porque aqui a gente auxilia, né? A gente educa as pessoas que vão, de alguma maneira, mudar o mundo. Obrigado ao trabalho técnico
da Laura Pucinelli. E meu abraço a ti, professor. Sempre uma alegria conversar com o senhor. Muito obrigado. Grande abraço, Zanus. Grande abraço para todos os nossos alunos queridos. Bom semestre para nós. Para nós todos, passem adiante este vídeo, esse bate-papo, para tranquilizar. É uma das ações de boas-vindas da FMP, tá bem? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Obrigado. Abraço.